Bom dia, meus Canvas, mais um dia de aula, conteúdo inédito hoje, para falar um pouquinho sobre experimentos, tá? Então, quando você entra lá na plataforma lá na central de anúncios, né? Você vai em central de anúncios, experimentos, ok? Aí a gente tem, hoje o Facebook às vezes disponibiliza 3 experimentos, tá? O primeiro experimento é o teste AB, o segundo experimento é o teste de reserva e o terceiro experimento é a pesquisa de mercado, tá? Então, esses são experimentos importantes para você melhorar, otimizar os seus anúncios, ok? Então, a gente vai falar especificamente desses três, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, teste AB, o que é? É você testar diferentes versões dos seus anúncios para ver qual delas tem o melhor desempenho, ok? Isso tem duas formas de fazer. Primeira forma, quando você vai lá no anúncio, né? Quando você vai no anúncio, quando você vai na campanha, tem lá um teste AB para você marcar e o Facebook mesmo ele vai fazer esses testes, ok? O segundo modo é o modo que eu já mostrei até agora. Qual que é? Como que você faz o teste AB? Você pega faz um anúncio com vários conjuntos de anúncio e aí você altera, tá? O que você pode alterar? Vamos dizer que você faça 5 conjuntos de anúncios, 3 com o mesmo criativo e 2 com o outro criativo, tá? Desses 3 com o mesmo criativo, você pode alterar dentre eles os públicos e aí você vai testando. Isso é o teste AB, ok? É um teste AB manual. Tá? O Facebook ele tem uma ferramenta que para algumas pessoas funciona e outras pessoas preferem fazer manualmente, que faz testes para verificar diferentes versões do seu anúncio para ver qual delas tem o melhor desempenho. Tá? Qual que é as principais métricas avaliadas no teste AB? É o custo por resultado, ou seja, custo médio por resultado dos seus anúncios, ou o custo por aumento de conversão. O que é isso, Guilherme? É o custo de cada conversão adicional gerada pelos seus anúncios no teste, ok? Então, essa métrica, a métrica de custo por conversão, é uma métrica estimada, tá? É uma métrica estimada. Então, o teste AB, ele permite que você altere variáveis, tá? Você pode alterar criativo, você pode alterar público, você pode alterar posicionamento. Ah, não, Guilherme, vamos dizer, tem um cliente que me fala assim, não, Guilherme, eu quero testar para ver qual o posicionamento funciona mais. Ah, no posicionamento no Facebook versus posicionamento no Instagram. Então, dá para fazer isso, tá? Por exemplo, é possível supor que uma estratégia de público personalizado tenha melhor desempenho do que uma estratégia de público baseado em interesses da sua empresa, ok? Então, isso você tem que testar. Você, como gestor de tráfego, tem que fazer testes para chegar nesse ponto. Então, o teste AB ele permite comparar rapidamente duas estratégias para ver qual apresenta melhor desempenho, ok? Depois de escolher a variável que você vai testar, pode ser o criativo, pode ser o público, pode ser a estratégia, vai ser dividido o seu orçamento para comparar de que forma, de uma forma uniforme e randômica, tá? Ele faz uma forma randômica a exposição de cada versão do seu criativo, público ou posicionamento, ok? É isso que ele faz. Basicamente, o teste AB ele faz isso. Ele divide o orçamento de forma randômica em diferentes tipos de criativos, públicos e posicionamentos para fazer o que? Experimento. Okay? Mas para que isso, Guilherme? Porque essa besteira não é besteira. Porque você pode aumentar o faturamento do cliente fazendo isso, ok? Outra coisa é que o teste AB ele pode mensurar o desempenho de cada estratégia de acordo com o custo por resultado ou custo por aumento de conversão por resultados, ok? Como a gente já falou anteriormente. Então, eu sempre recomendo que o teste AB, quando eu estiver tentando mensurar alterações na publicidade ou para comparar rapidamente, eu sempre recomendo que se utilize o teste AB. Teoricamente, eu individualmente prefiro fazer manualmente, tá? Mas você pode fazer isso lá no manual, automaticamente pelo Facebook, ok? Para que isso? Quando você está tentando mensurar se você fizer alterações no seu anúncio, ele vai aumentar os resultados, ok?
O segundo teste é o teste de reserva. O que é o teste de reserva? Você pode usar um grupo de reserva para mensurar o total de conversões causadas por seus anúncios no Facebook. Dá um exemplo. Vamos dizer que você na hora de fazer um anúncio apareceu, você escolheu o público, você escolheu o objetivo, você colocou a copy, você colocou o criativo, tá? E lá no público estimou que você tem 100 mil pessoas, tá? Naquele público que você escolheu tem 100 mil pessoas. O que você pode fazer? Você pode fazer um teste de reserva, que é você pegar uma parte desses 100 mil, tá? E mensurar o total de conversões causadas pelo anúncio, tá? Porque se você pegar, vamos fazer o seguinte, tem 100 mil pessoas e você divide 100 mil pessoas em 5 grupos, em grupos de 5 mil. Os resultados de cada grupo vai ser diferente. Por quê? Por causa do perfil, tá? É exatamente isso. Isso tem muito a ver com a forma que o algoritmo do Facebook funciona, tá? Explicar um pouquinho como que é. Então, o algoritmo do Facebook ele é o seguinte. Por que ele pede 50 conversões para ele estar no nível de avião, vamos dizer assim, né, de pleno voo? Que é o seguinte, ele pega, se você tem 100 mil pessoas, ele pega uma pequena amostra, vamos dizer que ele pega 2 mil pessoas daqueles 100 mil. E aí você escolhe o objetivo. Vamos dizer que o objetivo seja o objetivo de envolvimento, comentário, clique. O que ele faz? Ele pega os 2 mil e ele faz a publicidade. Tá? Aí o que acontece? Desses 2 mil, ele pega 100, vamos dizer que tudo no campo da hipótese. Tá? Ele pega 100 pessoas que elas curtiram aquela publicidade que você fez. O que ele faz? Ele pega o perfil que está mais curtindo, que está mais se envolvendo e replica no restante da amostra, tá? Então, gestão de tráfego tem muito a ver com estatística, tá? O algoritmo do Facebook tem muito a ver com estatística, então você pode fazer esse teste de reserva, ok? Então, falando mais um pouquinho sobre o teste de reserva. Quais são as principais métricas do teste de reserva? É o aumento de conversões, tá? Ao comparar os grupos de teste e controle, isso tem muito a ver com estatística, tá? Mas, enfim, depois você dá uma pesquisada aí sobre o teste e controle, o número de conversões adicionais que ocorrem como resultado dos seus anúncios nesse teste, ok? Ele é como se fosse assim, tem um teste e tem o controle. Vamos dizer que se a amostra de 100 mil, ele divide em controle e teste. E aí o que ele faz? Ele compara o resultado desses dois grupos, ok? Isso também é conhecido como a questão do incremento, né, das conversões adicionais que ocorrem nessa amostra. Isso também é conhecido como conversões incrementais, tá? Que também é uma métrica estimada. Então você pode usar o recurso esse tipo de recurso de experimento para vincular um teste de reserva e mensurar o valor da conversão, ok? Um teste de aumento de conversão, por exemplo, ele compara as pessoas que tiveram a oportunidade de ver o seu anúncio no Facebook com aquelas que você, ao selecionar o teste de reserva, viram intencionalmente a sua publicidade, ok? Outra questão depois o Facebook ele calcula qual é o efeito incremental desse anúncio teve sobre a atividade de conversão, ou seja, aquilo que você escolheu anteriormente, tá? Como compra, e outros eventos padrões e personalizados, tá? Todo teste de reserva ele usa um tamanho de grupo de controle de 10%, tá vendo? 10%, e compara o desempenho deste grupo de reserva ou de controle, como é conhecido, com o grupo de teste de forma dimensionada, tá? Você pode fazer um teste de reserva com aumento de conversão em uma campanha de anúncio do Facebook específico ou em todos os anúncios do Facebook, ok? Então, vamos ver como que funciona. Como que você tem que fazer? Então, você tem que criar ou escolher uma campanha de anúncio que você deseja testar, tá?
em relação ao teste de reserva para entender o efeito incremental delas nas conversões. Então você vai definir primeiro, definir o orçamento, tá? Para suas campanhas, que renderá pelo menos 100 eventos para cada padrão, tá vendo? Normalmente é 50, aqui ele sobe para 100, tá? Então vamos dizer assim, então pelo menos 100 pessoas tem que converter. Então não adianta você querer gastar pouco dinheiro para fazer esse tipo de teste, ok? Porque são 100 conversões, então são 100 cliques ou 100 envolvimentos, ok? E outra coisa que ele fala é o seguinte, que você vai ter que decidir se você deseja veicular o teste de reserva de aumento de conversão em uma campanha específica ou em toda a publicidade de uma conta de anúncio específico, ok? Você pode escolher fazer em várias campanhas ao mesmo tempo, tá? Então, depois disso, você vai ter que escolher por quanto tempo você vai veicular o teste. Tá? Normalmente, juntando com o seu orçamento, significa que o tempo é um tempo bastante para obter pelo menos 100 resultados. Porque se não chegar no 100 resultados, tá, de cada um dos eventos que você escolheu, ele não vai dar você não vai conseguir calcular essa métrica, ok? Outra coisa assim, outro item aqui de experimento é o pesquisa da marca. Isso normalmente é para grandes marcas, para marcas consolidadas. O que é o pesquisa da marca? Pesquisa da marca é você fazer uma enquete com o público para mensurar o impacto do seu anúncio sobre o Facebook na sua marca. Então vamos dizer o seguinte, a gente faz um anúncio, o Facebook faz um anúncio. Tá? Você faz um anúncio da sua marca. No dia seguinte, ele pergunta para o cliente se o cliente lembra daquele anúncio que foi feito no dia anterior, ok? As principais métricas é a Brand Lift, tá? A Brand Lift é a diferença estimada no número de pessoas que deram a resposta desejada para a sua enquete entre os grupos de teste e controle. Essa também é uma métrica estimada. É mais ou menos isso. Ele separa a amostra em teste e controle, e aí uma parte ele não mostra, ele não mostra a publicidade, e a outra parte ele mostra. E aí ele pergunta se a pessoa lembra ou não se viu a publicidade. Para quê? Para ver se realmente é a publicidade. Tá? Por que existe o teste de controle? Para ver se realmente foi a publicidade que impactou na pessoa e ela lembra daquela publicidade, ou é como se fosse uma pílula de farinha num exame científico. Okay? Então o Brand Lift é um tipo de teste de aumento em que você pode usar enquetes da marca e outras mensurações de reconhecimento da marca para entender o verdadeiro valor da publicidade no Facebook, tá? Por isso que eu digo que isso é muito importante para grandes marcas consolidadas, tá? Ela divide as pessoas em dois grupos, o de controle e teste aleatório, usando a metodologia de teste de intenção, de tratar ele trata e compara o desempenho desses dois grupos ao longo do tempo. Okay? Você pode fazer um teste de Brand Lift em uma campanha de anúncio do Facebook específico ou em mesma coisa, ou em uma ou em várias, ok? Em qualquer um dos casos, o teste usará o público escolhido para criar o grupo de controle de teste e ele vai lá entrevista via enquete pessoas, né? Via enquete ele entrevista pessoas, tá? Para avaliar se a pessoa lembra daquela sua marca, ok? Então, o Brand Lift é uma ótima maneira de entender o impacto da publicidade no Facebook no reconhecimento da sua marca, tá? As pessoas conhecem a sua marca? Pergunta que você tem que fazer, tá? Elas se lembram da sua marca? Outra pergunta. Elas querem comprar de você? Todas essas questões, a métrica Brand Lift, ela ajuda a responder, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente falou um pouquinho sobre experimentos, tá? A gente não tinha falado sobre isso. Como que acessa os experimentos? Vamos ver se meu computador está lento aqui, vamos ver se ele entra. Então você vai lá em gerenciador de anúncios, você vai descer e vai procurar experimentos, tá? Então ele vai cair aqui, ó, teste AB, teste de reserva e pesquisa da marca, tá? É só clicar em começar, aí ele dá um passo a passo, ok? Se você quiser também, você pode entrar em resultados. Então é isso, pessoal. Um excelente dia de bons negócios e mais um dia de conteúdo de qualidade. Um grande abraço.